Oi, gente, meu nome é Camila Busato. Esses são os meus fiéis escudeiros, o Drogon e o Trico. E hoje estamos aqui encerrando mais um mês em 2024. Outubro se vai e novembro chega. Eu não sou uma pessoa supersticiosa no geral, mas eu gosto de olhar para o encerramento de meses, né? Eu sempre interpreto como novos ciclos, como fechamento de ciclos antigos, e no mês de outubro em si, eu sinto que foi um mês de estabilização. Eu passei por alguns processos e eu sinto que finalmente está começando a estabilizar, né? Tô encontrando a constância depois de passar por uns altos e uns baixos bem baixos. Algumas pessoas saíram da minha vida, outras chegaram. E acho que eu fiquei um pouco assustada porque para mim o mês de outubro também passou voando, muito, muito rápido. Como foi outubro para vocês? O assunto que a gente vai conversar aqui hoje tem relação com um vídeo que eu postei na segunda-feira. Vou deixar para vocês acessarem, que eu comecei falando sobre alguns processos da vida adulta que são pequenos confrontos à nossa solidão, ao nosso despreparo. Só que hoje eu vou me aprofundar em algo mais específico: morar sozinho. Ou vamos dizer assim, você sair do conforto dos seus responsáveis, dos seus pais, dos seus avós, das pessoas que cuidaram de você a maior parte da sua vida. Mesmo eu sendo uma pessoa com depressão, com ansiedade e talvez com outras coisas as quais eu ainda vou descobrir. Eu marquei psiquiatra. Tem bastante gente que comenta: Camila, você é borderline? Camila, você é autista? E eu ainda não sei, gente, mas eu vou investigar. É que infelizmente eu só consegui um horário para novembro. Mas vamos ver. Eu sendo uma pessoa com todas essas questões, né? Já tem bastante tempo que eu moro sozinha. Eu tenho uma experiência bem grande de morar sozinha. A primeira vez que eu saí da casa dos meus pais foi aos 19 anos. Eu fui fazer um cursinho pré-vestibular em São Paulo, capital. E foi excruciante, foi muito difícil, meu Deus do céu. Eu estava completamente despreparada e, no geral, eu não tinha nem começado a tratar das minhas questões mentais. Eu morava com a minha irmã mais velha, ela já tinha a vida dela muito bem consolidada, ela já tinha os amigos dela lá, ela já estudava, fazia faculdade, né, e trabalhava. E eu não, eu fazia esse cursinho pré-vestibular e eu fui aprendendo coisas simples e coisas mais complicadas, como pegar ônibus, como conviver de repente com pessoas muito diferentes, porque lá no interior é uma dinâmica muito diferente. As pessoas todas elas se conhecem, as famílias elas se conhecem e de repente eu saí de uma cidade assim, de 30 mil habitantes para morar em uma cidade de 12 milhões. Nossa. Mas eu ainda tinha o suporte da minha irmã no geral, por mais que a gente não passasse muito tempo juntas. Uma história que eu me lembro é que eu me sentia muito esmagada pela quantidade de pessoas. Em São Paulo, eu vivi uma das piores solidões, na minha opinião. Eu sendo uma pessoa que agora conhece tantas solidões diferentes, essa para mim é a pior. Quando você está rodeado de pessoas, milhares de pessoas, e você se sente invisível. Você se sente abandonado, sem nem pertencer. Você busca desesperadamente um lugar de pertencimento, mas você não encontra. Era assim que eu me sentia lá. Eu me sentia péssima de andar na rua e ter milhares de pessoas, né? Eu estudava na Avenida Paulista, então vocês imaginam. Eu me lembro uma vez que eu peguei um ônibus e passei do ponto. E eu fiquei paralisada, não sabia o que fazer. Eu fiquei com vergonha e fiquei ansiosa de descer no ponto seguinte. Então eu esperei o ônibus chegar até o final da rota, o motorista chegar a mim já, eu chorando, e eu falar para ele: olha, eu não soube o que fazer, então eu esperei chegar até esse ponto para ver se você me ajudava, porque eu fiquei com vergonha de pedir ajuda para ele no meio de tanta gente. Ele foi uma pessoa muito legal. Eu me lembro desse dia com muito carinho. Eu lembro que ele disse: ah, espera só trocar aqui os motoristas, daí o outro motorista te leva de volta. E daí o outro motorista me levou de volta. E eu lembro que outras vezes a gente se encontrou, né? E ele sempre perguntava: agora você aprendeu? Essa experiência não durou muito tempo, porque eu estava muito mal. Eu realmente não estava apta a viver dessa maneira. Foi um movimento muito brusco. Eu voltei para casa dos meus pais e eu ainda fiquei anos lá de novo, até voltar a morar sozinha em outro contexto, em outra cidade, de outra maneira. Dessa vez completamente sozinha.
Em 2017 eu vim para Curitiba para fazer faculdade, depois de ter começado a trabalhar lá na minha cidade, também tem um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar para vocês acessarem. E em 2017 foi o momento que mais aflorou o sentimento base, a ideia base de você morar sozinho. Que até falando assim pode até parecer bem óbvio, mas eu acho que a gente realmente entende o peso disso depois que a gente vive, que é você tá sozinho e você vai ter que fazer tudo por sua conta e risco. Você depende de você. A autossuficiência, a autonomia, ela te entrega coisas boas, mas tem todo esse lado de que você vai ter que fazer e ninguém mais vai fazer por você. Numa das primeiras noites que eu estava morando sozinha, eu tive febre e eu me lembro que eu também fiquei paralisada, não sabia como fazer. Eu fiquei louca de pensar, nossa, agora eu vou ter que me cuidar. Agora eu vou ter que ir na farmácia, agora eu vou ter que ir no hospital sozinha. E isso me deixou muito ansiosa. Eu fiquei a noite inteira deitada na minha cama, só tentando esperar passar. Eu ainda acho que a minha experiência é um pouco mais confortável, que eu sempre fui uma pessoa mais caseira, eu sempre fui mais introvertida, então ficar em casa sozinha não foi um problema em si. Eu senti e sinto saudade da minha família até hoje, mas eu lembro que nesse começo eu gostei bastante da ideia de estar sozinha, né? Eu fiquei 6 meses vivendo de seguro-desemprego, só indo para a faculdade, e foi muito bom. Eu jogava videogame, eu gostava de estudar, me dedicar bastante para os trabalhos da faculdade. E as coisas só começaram a piorar realmente quando eu comecei a trabalhar. A rotina ficou pesada, eu também gravei um vídeo falando sobre isso, deixarei aqui para vocês acessarem. Mas antes vocês vão deixar o like nesse vídeo aqui. Não se esqueça de deixar a curtida. E eu sinto que assim que eu comecei a trabalhar presencial no caso, muitos erros de mim mesma, muitas partes tóxicas de mim mesma começaram a pesar na minha vida. E aí que realmente eu encontrei, né? Eu fiquei de frente com a minha pior inimiga, eu. Eu trabalhava muito e daí eu parei de cozinhar. Nesses primeiros 6 meses que eu vivia com o seguro-desemprego, eu tinha tempo. Foi os meses que eu aprendi a cozinhar, assistia vídeo aqui no YouTube mesmo, tentando aprender. E daí eu comecei a trabalhar, comecei a pedir delivery incansavelmente, tanto por não ter tempo, tanto para me recompensar, né? Depois de um dia frustrante. Eventualmente, depois de muito tempo, eu comecei a fumar, eu comecei a beber álcool. E eu até penso que eu quase fiquei com um pezinho no alcoolismo, porque eu bebia vinho, por exemplo, justamente em dias que eu estava triste. Mas todos os dias eu estava triste. E eu pensava assim: ah, eu mereço. Isso aqui vai me deixar bem, então eu vou beber. Eu passei por diversas coisas, também me lembro que no auge do inverno de Curitiba estava muito frio, o meu chuveiro queimou e eu não sabia o que fazer. Me lembro uma vez que eu saí para trabalhar e depois de 1 hora, 2, a faxineira do prédio me liga e fala que o meu apartamento está vazando água. Ai, meu Deus. Eu lembro que nesse dia, quando eu voltei para casa e vi que eu tinha esquecido de desligar a torneira depois de escovar os dentes, eu só ajoelhei, né, na água assim e comecei a chorar. Comecei a chorar. Liguei para minha mãe. Quando eu assisti filme de terror, assisti Hereditário, que é um filme horrível, é o filme que eu mais tenho medo na minha vida. Eu fiquei morrendo de medo do maligno, né? E daí eu liguei para minha mãe e pedi para ela ficar em chamada comigo até eu conseguir dormir. Teve uma situação que eu fiquei bem chocada, que eu saía para caminhar no Jardim Botânico daqui de Curitiba, né? E um dia eu estava no sinaleiro ali perto e eu vi um homem preso nos fios elétricos, assim, do poste. E é complicado, eu lembro que eu fiquei, assim, né? Eu vindo de uma cidade pequena, testemunhar isso, né? Vamos dizer assim, coisas de cidade grande. Também quando eu fui assaltada, e eu fui assaltada lá dentro do Jardim Botânico, eu fiquei muito assustada e eu me lembro de chegar em casa e me sentir completamente desamparada, porque não tinha ninguém para me acolher. Não tinha meu pai, não tinha minha mãe, não tinha ninguém. Eu engordei muito nessa época e eu caí num ciclo vicioso de que eu não cozinhava, eu perdi a vontade de cuidar do apartamento, de limpar, né? E engordei. Aí eu comecei a fazer dietas fajutas para emagrecer
E daí eu não conseguia manter, engordava mais ainda e ficava nesse ciclo vicioso. Eu me lembro que tiveram dias que eu comia comida ruim, tá? Miojo mesmo. Ou às vezes só uma panelada de arroz com milho em cima, porque era fácil de fazer. Eu comia direto da panela porque eu pensava que, é só eu mesmo, então eu não vou sujar um prato para eu ter que lavar depois. Morar sozinho, as coisas sempre estarão exatamente onde você deixou elas. Se você conviveu com o irmão, você sabe que, por exemplo, comida na geladeira, a gente sendo criança, adolescente, dificilmente a comida ainda estava lá no outro dia. Mas morando sozinho, ela sempre está lá. Ou ela não está lá, porque se você não for no mercado, não tem. Se você não cozinhar, não vai ter. Isso também é bem doido. Caiu a ficha. Nossa, todos os dias eu vou ter que planejar almoço e janta. E eu vou ter que comprar essas comidas, vou ter que prepará-las. Foi uma experiência chocante, né? E ainda é importante eu falar para vocês que nessa época os meus pais, eles pagavam o meu aluguel. Então a questão financeira assim não era tão alarmante para mim. Eu trabalhava, mas era mais para eu pagar a minha comida, né, pagar algumas contas, mas o meu aluguel era os meus pais que pagavam. Foi uma experiência bem difícil. Foi uma experiência que eu aprendi muito, justamente a me cuidar e a entender que tudo é minha responsabilidade, mas eu sinto que eu também aprendi bastante a ser sozinha. Eu aprendi o que é a solitude e o que é a solidão. E a solitude não é uma coisa ruim. Na verdade, é uma coisa muito boa você aprender a ficar com você mesmo. Nesse episódio, quando eu estava fumando cigarro, quando eu estava começando a beber um pouco mais, a pandemia chegou e eu não aguentei. Eu me lembro de quando começou a sair as notícias das mortes e quando começou a ficar sério demais, né? Eu não aguentei. E daí eu voltei para casa dos meus pais e voltei muito mal e fiquei 3 anos com eles, mais ou menos, até o final de 2023, porque em 2024 eu decidi voltar. Todo esse tempo pandêmico que eu fiquei com os meus pais de novo, eu percebi o quanto alguns processos regrediram, porque eu tinha aprendido muito a me cuidar, né? Tinha aprendido a tomar iniciativa. Acho que isso é muito importante para nós que tem depressão, principalmente. E eu percebi que enquanto os meus pais estivessem perto, por mais que eu ame eles absurdamente, e o nosso relacionamento sempre foi bom, né? Eu percebi que eu, chegando perto dos 30, né? Algumas coisas eu não poderia viver lá. Algumas coisas não poderiam ser aprendidas e vividas tanto em uma cidade do interior quanto na proteção dos meus pais. E daí, todos esses anos, né, nos anos pandêmicos, eu juntei dinheiro e eu tinha comigo que na hora certa, né, eu voltaria para Curitiba. Eu até considerei ir para São Paulo, só que Curitiba é bem mais barata. Aí no começo de 2024, peguei essa grana e voltei para Curitiba, na verdade aproveitando uma oportunidade que o meu irmão conseguiu, o meu irmão mais novo conseguiu um emprego aqui, e eu vim junto com ele. Ele trabalha presencial e eu trabalho em casa, eu sou streamer, né? E agora estou fazendo os vídeos para o YouTube. Ele trabalha presencial e ele viaja muito. Então, então, a maior parte do tempo eu estou efetivamente sozinha. E dessa vez foi diferente, porque, primeiro, que agora eu me sustento financeiramente. E segundo, que eu estou um pouco mais madura e um pouco mais preparada. Eu ainda tenho vergonha de fazer várias coisas, eu ainda tenho muita dificuldade de literalmente sair de casa, e eu ainda me sinto muito burra, né, em coisas assim simples. Em maio, mais ou menos, tinha uns 3 meses que eu estava aqui, eu fui abrir uma lata e eu cortei o meu dedo. Ó, aqui a cicatriz, estão vendo? E foi fundo, né? E na hora que eu cortei, eu fiquei paralisada também. E daí eu só pensei, eu vou ter que ir na UPA, né? E eu ainda fui numa farmácia e perguntei, o que que eu faço? Aí as meninas falaram assim, não, você vai ter que ir num pronto-socorro, né? E eu fui, e foi, nossa, transformador, vou dizer, transformador. Mas aí eu aprendi. E eu acho que muita gente hoje em dia se questiona se vale a pena morar sozinho, ou se você é mais adulto que os outros adultos por você morar sozinho, ou você é menos adulto se você ainda mora com seus pais, em qualquer idade que seja, numa janela de 20 até 40 anos. E se vocês querem a minha opinião sincera, eu não acredito que vale a pena
você simplesmente sair da casa dos seus pais só porque todo mundo está dizendo que você tem que fazer isso em certa idade. É uma experiência valiosa e eu decidi viver essa experiência mais por uma questão do interior. Com todas as oportunidades profissionais e as vivências que você tem numa cidade grande. Por exemplo, gente, eu gosto muito de ir no cinema e não tem cinema na minha cidade. Isso é algo simples, né? Que eu pensei, eu gostaria de ter esse consumo cultural. Eu sei que isso me faria uma pessoa melhor. Eu sei que isso ajudaria na minha depressão. E eu decidi vir para cá também por causa disso. Mas assim, você simplesmente sair da casa dos seus pais sem um suporte financeiro, sem uma direção, né, sem um propósito, você vai fazer uma faculdade ou você vai começar a trabalhar, não vale a pena. Não vale a pena você passar por diversos perrengues só para você pagar um aluguel, só para você morar em um lugar e você poder dizer para as pessoas, eu moro sozinho. Uma coisa que eu tenho comigo 100%, gente, é que, por exemplo, se os meus pais adoecerem ou se eles precisarem de mim, eu volto num piscar de olhos. Não acho que seja nem um pouco problemático, na verdade, eu acho que é parte de ser humano e de sermos boas pessoas para os nossos pais que cuidaram da gente por tanto tempo. Pessoas adultas que têm mais de 30, mais 40, 50 que seja, e ainda moram com os pais para cuidar deles. Eu não acho que seja problemático caso você esteja juntando uma grana, ainda morando com eles, né? Para eventualmente você sair sem você saber quando, mas você está construindo algo, você está indo atrás. Mesmo que seja na proteção deles, você ainda está sendo você ainda tem a sua vida. Agora, se vocês querem um conselho mesmo de como administrar isso, né, continuar morando com os pais e ainda ser adulto, digamos assim, procure ter um tipo de independência que é saber viver os processos. Eu não digo assim grandes processos, mas assim, você ainda vai lá e paga suas contas. Você ainda vai lá e sabe ir no médico, sabe ir num banco. Você ainda tem a sua vida. Os seus pais, eles sabem respeitar essas coisas e vocês têm um bom diálogo. Eu acho que assim, os meus pais, eles não fizeram isso de uma maneira tóxica, né? Mas eu aceitei a proteção deles de uma forma que eu me fechei para o mundo. A minha mãe sempre me falava, Camila, o seu mundo não pode ser do tamanho do seu quarto daqui. O seu mundo não pode ser do tamanho da nossa casa. O seu mundo tem que ser muito maior. E eu vou ser bem sincera com vocês, tá? Eu decidi sair da casa dos meus pais porque eu queria um namoradinho. E eu sei que o meu pai nunca ia deixar eu levar namoradinho nenhum para morar na casa dele. O lado bom de morar sozinho é que você tem liberdade para fazer o que você quiser. Você pode ficar com você mesmo de uma forma que você aprenda a se acolher. Você pode falar sozinho, você pode dançar, você pode ficar pelado. Você pode ser você do jeito que você sempre quis. E a sua casa, de repente, é um conforto. Você quer voltar para ela no final do dia e você sabe que é seu. Você sabe que todas as coisas estarão lá no lugar e você sabe que está tudo no seu poder. Todas essas coisas que eu acabei de falar, elas podem ser coisas ruins também. Mas se tem uma coisa que eu aprendi, principalmente vindo morar agora, né, em 2024, agora morando aqui, eu aprendi que eu tenho o poder de fazer todas essas coisas serem boas. Tá tudo na nossa mão. Então, a gente consegue fazer algo bonito também. E sabe o que é engraçado? Morar sozinha também te dá uma consciência muito grande de dinheiro, né? A minha mãe, ela tira sarro porque antes eu juntava dinheiro ou eu pensava de gastar o meu dinheiro com jogo, com maquiagem, com coisas assim. E hoje os meus sonhos é tipo assim, máquina de lavar com secadora. Nossa, geladeira frost free, conjunto de panelas. Ai, depois de um tempo você entende que essas coisas elas são um investimento na sua paz. Elas são um investimento no seu lar, naquele lugar confortável para você voltar sempre que você tem um dia ruim, sempre que você tem um dia bom e você está carregado de boas notícias e você está carregado de frustrações, mas é o seu lugar. Pagando aluguel, mas é o meu lugar. Um ponto-chave da minha experiência de morar sozinha foi quando eu investi tanto na minha paz que eu decidi adotar os serzinhos que me salvaram. Essas coisas lindas que agora pode parecer que não são tão calmas assim, mas eles mudaram a minha vida
para muito melhor, mas isso eu vou contar para vocês no próximo vídeo, né, Tricão? E acho que a partir do momento que você tá sozinha, você repensa tantas situações da vida, sabe? Uma coisa que para mim era tão banal antes e acabou sendo uma dor muito grande morando sozinha, é tanto as visitas recorrentes à casa dos meus avós. Todos os sábados a minha família se reúne lá e eu senti muita saudade disso. Muita, muita, muita. Chegava sábado, chega sábado ainda, e me vem aquele pesar de querer estar lá. Ou todos os dias chegar 4:30 da tarde e eu senti uma saudade dolorosa da minha mãe, porque 4:30 mais ou menos é o horário que ela chegava do trabalho e era o horário da gente tomar um café e ficar fofocando. Ai, isso faz muita falta. E não tem jeito, gente. Passa os anos. Agora eu já morei muito tempo longe dos meus pais, né? O tempo passa, as coisas mudam, eu amadureço, eu mudo, mas toda vez que eu reencontro eles, toda vez, é como estar de novo no lar, sabe? Eu penso comigo hoje que os meus pais, eles são a minha casa. Onde que eles estiverem, eles vão ser o meu lar. E é como se fosse a luz, assim, no fim do túnel. Tiveram várias situações em que eu passei perrengues aqui, em que eu estava muito triste e os meus pais vieram me visitar e era como se fosse, sabe, ver aquela luz no meio da escuridão. Inclusive, eu tô muito feliz porque amanhã eles vão vir aqui e já tem bastante tempo desde a última vez que eles não visitam aqui Curitiba. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar a curtida, se inscrevam no canal e eu vejo vocês no domingo, a partir das 7. Todos os domingos eu faço lives aqui no YouTube, conversando com os inscritos, conhecendo vocês, tirando dúvidas, fazendo brincadeiras e dando aquele gás para a semana. Um beijo a todos, que novembro seja lindo para todos nós. Fiquem bem e até a próxima. Tchauzinho, gente!